A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro, capítulo 8, as 7 trombetas de juízo. No capítulo 7, o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Recomendamos ali a leitura de Apocalipse, capítulo 4 ao capítulo 7, e tratamos os seguintes fatos. Tópico 1. A igreja arrebatada e glorificada. Quem são os 24 anciões mencionados no capítulo 4? E qual é o significado do selo na Bíblia? Tópico 2. A abertura dos selos e os salvos da grande tribulação. Qual é o tema central de Apocalipse 6? E quais os 2 grupos de pessoas mencionadas em Apocalipse 7? Então, hoje, no tópico 1, as primeiras 6 trombetas, recomendamos a leitura de Apocalipse 8 e 9. Amados, as diferentes fases do derramamento do juízo divino sobre a terra durante a grande tribulação serão assinalados por sinais perfeitamente distintos, através dos selos, através das trombetas e as taças de juízo. Então, no início do capítulo 8, o Cordeiro abre o 7º selo do livro selado, ato que foi interrompido na narrativa pelo parentes da visão dos 2 grupos de redimidos em Apocalipse 7, que introduz as 7 trombetas de juízo predominantemente no capítulo 8. A última trombeta vai dar lugar a 7 taças, as quais encerram os piores juízos sobre a terra. Ok? Então, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Sem dúvida, a calma que costuma preceder a tempestade, amados. Desde o princípio do mundo, os fenômenos da natureza têm ocorrido dentro de uma escala ou dentro de um padrão natural. Muitos deles são previstos, detectados e até mesmo controlados pelos homens. Mas naquele tempo serão sobrenaturais, numa escala nunca vista e totalmente fora do controle humano. Não é de admirar que haja silêncio por meia hora na abertura do 7º selo. É como se o céu estivesse aguardando com toda expectativa as coisas que sobrevirão adiante. Versículo 2 do capítulo 8. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Né? Então, destas 7 trombetas, 4 são tocadas no capítulo 8, 2 tocadas no capítulo 9 e a última no capítulo 11. Né? Lembrando que nós já falamos em aulas passadas que entre esses juízos há uns parênteses e nós vamos estudando e citando eles, ok? Então, trombetas são usadas na Bíblia para convocar o povo, como lá em Êxodo, no capítulo 19, do versículo 16 a 19. São também usadas para anunciar juízo, como no caso da tomada e destruição de Jericó. Nessa cidade também foram tocadas 7 trombetas. Jericó estava impedindo o avanço do povo de Israel para a terra prometida. Os sacerdotes de Israel levavam as trombetas de juízo e por 7 dias marcharam ao redor da cidade tocando a trombeta. No 7º dia, tocaram 7 vezes e na 7ª vez o muro caiu. Jericó caiu ao som das trombetas de juízo. E o mundo e os ímpios rebeldes também cairão ao som das trombetas de juízo, só que dessa vez serão tocadas por anjos, ok? Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se achavam diante do trono. Amém? Mas aqui nós temos um mistério, né? Por que um mistério?
porque aqui se vê o tabernáculo mostrado por Deus a Moisés no Monte Sinai e que ele construiu para o culto divino, era cópia, ou era apenas uma cópia de outro tabernáculo celestial. Ok? Entenda esse ponto. Então, nós temos outro ponto aqui interessante. Temos um anjo oficiando no altar de ouro, ou no altar do incenso. Portanto, era um anjo sacerdote. Parece estranho, mas lembremos que no céu há infinitas coisas que não sabemos nem conhecemos agora, mas que futuramente serão reveladas, ok? Né? Bom, exemplos de anjos na palavra de Deus. Temos o anjo de Jeová, com muitas aparições no Velho Testamento. Ele apareceu a Abraão, sendo chamado de Senhor, guiou os filhos de Israel no deserto, encontrou-se com Jacó no vale de Jaboque, apareceu a Josué para garantir que a conquista de Canaã fosse efetivada, né? E, portanto, nós cremos que é o Senhor Jesus nessas passagens, ok? E, certamente, ele estava querendo dizer que, assim como ele operou a favor do povo de Deus no Antigo Testamento, vai operar também em favor dos remanescentes de Israel, os judeus salvos que estarão testemunhando na terra em lugar da igreja. Porque a igreja já foi arrebatada no começo. Você lembrar, né? Então, Deus nunca ficou sem testemunhas aqui na terra, nem mesmo durante a apostasia de Israel. No tempo ali do profeta Elias, por exemplo, ele chegou a dizer 2 vezes para Deus que só ele tinha restado de fiel. Né? E quem lembra a história sabe que Deus lhe mostrou que ele estava enganado. Afirmou-lhe que Israel ainda havia 7.000 fiéis que não dobraram os joelhos diante de Baal. Né? Então, voltando, as trombetas e os seus flagelos. Né? Nós vamos ver no capítulo 8 de Apocalipse, do versículo 7 ao 12. Os flagelos citados nesses versículos são pragas tão literais, amados, como foram as do Egito, através de Moisés. Ok? Apocalipse capítulo 8, verso 13. Eles percorrerão a terra. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ok? Amados, entendam. A cada trombeta que soa, está escrito que será destruída a 1/3 parte das coisas afetadas por aquela trombeta. Então, vamos ver cada uma delas. Primeiro, versículo 7, a primeira trombeta. Saraivas, fogo e sangue. 1/3 da vegetação é destruída. Ok? Segundo, a segunda trombeta, versículo 8 e 9. Algo como um meteoro incandescente cai no mar e contaminando. E 1/3 da vida marinha e 1/3 dos navios são destruídos. Tá? Nesse ponto aqui, nós temos que entender o seguinte: nesse tempo, os modernos navios de guerra não terão qualquer proteção para evitar de serem destruídos. Seus mísseis mais sofisticados, né, serão completamente inúteis. A Bíblia diz que o que foi atirado no mar não foi uma grande montanha, mas como que, e algumas traduções falam mais nitidamente isso, como que uma grande montanha, ok? Então, o que nós devemos tomar cuidado? Cuidado com o que a Bíblia diz, para não forjar o que a Bíblia não diz, ok? Então, a gente tem que tomar certos cuidados. A terceira trombeta, versículos 10 e 11. Caiu do céu uma grande estrela, que se chamava Absinto,
e a terça parte da água dos rios e das fontes tornaram-se contaminadas. Ok? A quarta trombeta, versículo 12. Trevas na terra, 1/3 do sol, lua e estrelas deixarão de brilhar. E, amados, às vezes dá para analisar aqui como ficarão, sim, mais apavorados os habitantes da terra diante dessas convulsões cada vez maiores e piores. A destruição da terça parte da terra, né? Continuará ali no capítulo 9. Né? No versículo 13, menciona uma águia voando, e não um anjo. A águia é símbolo de julgamento e de vingança de ação. Então, é a atitude e a ação de Deus trazendo o seu juízo sobre a face da terra. O que a palavra de Deus diz que a Deus cabe o juízo sobre a terra. Ok? Então, no capítulo 9 de Apocalipse, dá continuidade ou continuação às trombetas de juízo. 2 trombetas são ouvidas no presente capítulo, a quinta e a sexta. Ok? Então, vamos lá e vamos observar porque elas parecem muitas, mas não são. Né? Por isso que eu recomendo que você faça aquelas leituras para ficar fácil de você entender, ou às vezes de você poder expressar suas dúvidas, ok? Então, do versículo 1 ao 12, um incalculável enxame de gafanhotos, gigantes infernais, invade a terra e durante 5 meses atormenta os homens, exceto o grupo que receberam o selo de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 diz: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Mas observe, os detalhes dessa descida dele para a terra. Dele quem? Satanás. Tá? Ele foi arremessado por Deus, e a palavra de Deus diz que agora ele ocupa o espaço sideral, ele vai ser arremessado do espaço sideral para a terra. Né? E maiores detalhes disso é registrado ali em Apocalipse capítulo 12. Né? No versículo 4, os anjos são chamados de estrelas. Né? Lá em Juízes, no capítulo 5, versículo 20, vemos seres angelicais comparados a estrelas. Desde os céus pelejam as estrelas contra Cícera. Né? Aqui também nós vemos falando de uma chave. Essa chave é mantida segura por Jesus. Mas por algum tempo Satanás terá permissão de manuseá-la e vai abrir o poço do abismo, como dizem no versículo 1. Né? Amados, observe, nós já falamos isso em aulas passadas. Né? A região interna e inferior do Hades. Né? Quando nós falamos disso, nós falamos que o Hades ele era dividido em 2 partes, o seio de Abraão e o lugar de tormento. E entre eles, nos evangelhos, né, onde, na referência de Lázaro e o rico, fala que há um abismo, né, que separa os 2 lugares. E que, continuando nos evangelhos, depois da morte de Jesus, ele pegou o seio de Abraão e levou com ele para o céu. Né? Ficou embaixo só o lugar de tormento e o abismo. Esse poço do abismo é onde Deus permitiu que Satanás pegasse a chave para libertar o que nós vamos ver aqui no versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos gigantes para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Né? Entendendo, é um tipo de demônio, agentes de Satanás. Estavam aprisionados, eles serão libertados, né? Isso aqui são fatos literais, amados. Ok? Basta ler ali com atenção os versículos 4 a 10. Tudo acontecerá na terra e com os homens. É claro que se trata de poderes do mal. Certinho? Sexta trombeta.
Apocalipse capítulo 9, versículo 13 a 21. Trata-se de uma cavalaria infernal, amados. Seres demoníacos como os da quinta trombeta. Em consequência do seu ataque, morrerão mais de um terço dos homens. Versículos 15 e 18. Observe, o número de seres infernais serão de 200 milhões. Como diz literalmente o original, na palavra de Deus. 4 anjos infernais liderarão esses demônios. Significa que cada anjo vai comandar 50 milhões deles. Eles matarão uma terça parte dos homens. Não um período de tempo, mas numa hora certa, específica, como diz ali nos versículos 14 a 16. Os gafanhotos infernais da quinta trombeta atacaram durante 5 meses, quando também a morte estava presa. Eles só tinham a função de atormentar, e não de matar. Já aqui é diferente. Os ataques dessa cavalaria infernal terá uma hora, um dia, um mês e um ano para matar a terça parte dos homens. Nos versículos 20 e 21, temos uma parte da população da Terra que, apesar dos horríveis cataclismos e castigos divinos, não se arrependeram das suas adorações a ídolos e a culto aos demônios, nem de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias. Amados, observe. Para nós encerrarmos essa parte. Em feitiçarias estão incluídas todas as formas e ramificações do espiritismo, práticas de ocultismos e magia negra, ok? O termo assassinos alude ao clima de violência daqueles dias, né? Mas pode incluir também a prática de aborto, né? Que hoje é largamente comentado e cometido e já é oficializado em muitos países, né? E nós vimos isso nos nossos dias atuais. Feitiçaria inclui as drogas, pois o termo droga deriva do original, farmaqueia, né? Que, a princípio, se referia às drogas curativas usadas em práticas mágicas e de encantamento, ok? Então, observe, nós temos que esses 5 fatos estarão relacionados entre si. Cultos a demônios, violência, drogas, imoralidade sexual e roubo. A toxicomania leva ao roubo, à violência e à sexomania. Em suma, o domínio de anticristo será marcado pela feitiçaria, pela idolatria, pela toxicomania e pela sexomania e outras coisas satânicas, né? É, de fato, um reino das trevas, ok? Então, na próxima aula, o capítulo 8, tópico 2, um anjo com um livrinho e a 7ª trombeta. Recomendamos a leitura de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, a Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, ok? E vamos responder as seguintes questões. Quais os 2 assuntos principais de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, a capítulo 11, versículo 14? E qual o período que se inicia com o soar da 7ª trombeta? Amém? Mas observe, esse assunto é muito importante e interessante, né? Demanda muito tempo. Por isso que nós estamos entrando com introdução, para que, quando nós chegarmos a estudar sobre Apocalipse, verdadeiramente você já tem essa noção. Você vai ter a noção do livro de Daniel, né? E uma noção bem sumária do livro de Apocalipse. Ok? Porque não adianta, às vezes, jogar muita informação para você de uma vez. E o nosso objetivo continua o mesmo: pegar esse material e estudar com os nossos parentes, amigos, né? Para que eles também possam se inteirar sobre esse assunto e deixar por conta do Espírito Santo agir na vida de cada um deles. Porque todos nós temos o direito de exercer o nosso livre-arbítrio, mas você usa esse material para evangelizar, ok? Então, que Deus te abençoe. Não esquece de deixar o like, de fazer os seus comentários e até a próxima aula.